E aí, caras, começando aqui mais um vídeo no canal Expresso de Hogwarts. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os personagens que não existem em Harry Potter. E aí tu para e pensa, Renier, meu Deus, o que tu tá falando? Como é possível esse tema existir? E é aí que eu explico. A história original de Harry Potter é a história dos livros, certo? Então, se um personagem é inventado pra aparecer nos filmes, ele teoricamente não existe na história oficial. Mesma coisa acontece pros acontecimentos da saga. Por exemplo, a Varinha das Varinhas, que foi quebrada nos filmes, mas no livro tá lá intacta. A gente precisa considerar que ela tá lá assim, bonitinha, sem ter sido quebrada e jogada num penhasco e enterrada no túmulo do Dumbledore. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os personagens que não existem em Harry Potter, ou seja, os que foram inventados especificamente para os filmes. Galera de Criciúma, em Santa Catarina, eu espero vocês no dia 15 de outubro no evento Tribruxo para um bate-papo bem da hora que vai rolar comigo por lá. O evento acontece no Colher de Chá, que é um lugar bem legal que eu já tive a oportunidade de ir. Começa às 10 horas, os ingressos ainda estão à venda, então eu vou deixar o link pro evento no Facebook aqui na descrição para vocês darem uma olhada e espero que vocês vão lá me ver, dar um abraço, trocar uma ideia e espero vocês lá. Vamos lá então, né? Pra dar uma introduzida nesse tema, eu não vou falar de todos os personagens que foram inventados, porque senão isso seria um vídeo sobre os figurantes de Harry Potter. Mas o meu intuito não é esse. O meu intuito é falar sobre personagens que tiveram de fato alguma relevância, pelo menos alguma fala ou alguma cena icônica, uma cena importante, só que apenas nos filmes. O primeiro é um personagem chamado Bem. Ele aparece em Prisioneiro de Azkaban, ele tem duas falas, mas que existiram apenas no filme. Ou seja, ele não tá lá no livro de Prisioneiro de Azkaban e ele é um menino da Grifinória, que faria a gente pensar que o Harry teria 5 colegas de quarto, mas a gente sabe que ele tem só 4, né? O Rony, o Neville, o Dino e o Simas. Então quem seria esse sexto Grifinório, digamos assim, que sempre tá lá nas aulas do Harry em Prisioneiro de Azkaban no filme, lembrando? Vocês com certeza lembram da frase: "Não é sinistro, seu idiota, é sinistro." Não é sinistro, seu idiota, é sinistro. Que tem a forma de um cão gigantesco e espectral. Está entre os piores agouros do nosso mundo. Sim, esse é o Bem. Mas afinal, como que a gente sabe que o nome dele é Bem, sendo que ninguém nem fala o nome dele no filme e tudo mais? Eis a explicação. Nas closed captions do filme, que são aquelas legendas geradas automaticamente pela televisão, sabe? Aparece nas falas dele o nome sendo Bem e também no roteiro de Prisioneiro de Azkaban que existe disponível na internet. E esse é o roteiro original, tá, galera? Não é o roteiro modificado depois que o filme saiu e tudo mais. Não, é o roteiro que o Steve Kloves realmente escreveu. E nesse roteiro também tá lá descrito o nome dele como Bem, um garoto nigeriano. Só que no roteiro a única fala real dele é aquela: "É como tentar pegar fumaça com as mãos." E aquela outra frase dele do sinistro e tudo mais, no primeiro roteiro ela era dividida entre a Parvati e a Lila. Enfim, o Bem é interpretado pelo ator Echo Quartey e até hoje eu não sei por que ele tá nesse filme. Ele só tá lá pra falar duas coisas e ele não aparece em mais nenhum. Ele nem existe, cara. Mas enfim, tá aí o primeiro personagem. O segundo personagem que não existe em Harry Potter, na verdade, são 2 personagens. Na verdade, 2 personagens. E elas são gêmeas, as gêmeas Carroll. E eu sei que tu já ouviu esse sobrenome em algum lugar em Harry Potter. Elas são a Flora e a Hestia Carroll. E aí tu me pergunta, Renier, pelo amor de Deus, eu nunca ouvi falar disso. Eu nem sabia que existiam outros gêmeos em Harry Potter além do Fred e George. Pois é, existe. Quer dizer, não existe, né? Existe só no filme, mas vocês entenderam. A Flora e a Hestia são 2 irmãs que pertencem à Casa da Sonserina e fazem parte do Clube do Slug lá em Enigma do Príncipe. E elas são interpretadas pelas gêmeas Amber e Ruby Evans. Agora, por que eu tô falando delas aqui se vocês provavelmente nem lembram da existência delas? Porque elas seriam muito importantes pro sexto filme da saga se a cena em questão que demonstraria essa importância não tivesse sido deletada, cortada da versão final do filme. A cena deletada é a seguinte: o Harry tá andando pelo pátio de Hogwarts junto com o Rony e com a Hermione e eles estão falando sobre a sala precisa, porque o Draco fica sumindo no mapa do maroto e o Harry fala: será que ele tá indo pra sala precisa? E aí eles falam do armário sumidouro. E aí o Harry olha pras gêmeas, que elas estão tipo sentadas num gramado. O Harry olha pra elas e tem uma devaneio, uma ideia sensacional. Ele pergunta: gente, e se os armários sumidouros fossem armários gêmeos? Ou seja, se tiver um em Hogwarts e outro lá na Borgin and Burkes. E essa basicamente seria a importância delas no filme, entendeu? O Harry ia olhar pra 2 gêmeas e ia pensar: pô, e se tivesse os armários gêmeos e tudo mais? É isso aí. Aí tu pode falar: ai, Reni, mas eu achei que tu ia falar de personagens que pelo menos foram notados
nos filmes que tiveram alguma coisa. E cara, eu sei que elas não têm uma importância tão gigantesca assim, mas elas aparecem várias vezes, tu que não percebeu. Elas aparecem no jantar do clube do Slug, elas aparecem na festa de Natal do Slughorn, aparece naquela cena que a Pansy Parkinson em Relíquias da Morte fala que é pra pegar o Harry, a Minerva manda os alunos da Sonserina tudo pra masmorra e tal. Elas estão ali e também apareceriam nessa tal cena deletada que eu falei pra vocês, que seria muito importante pro filme. Por fim, provavelmente agora tu tá se perguntando se a Astia e a Flora realmente são parentes da Aleto e do amigo Carroll, os comensais da morte que dão aula lá em Hogwarts em Relíquias da Morte. E apesar de não ser confirmado em algum lugar, é bem provável que sim, elas foram inventadas pros filmes pra serem parentes dos Carroll. Porque, cara, os 4 Carroll são da Sonserina, os 4 nomes deles, Flora, Astia, Amico e Aleto, têm origem greco-romana e os 4 chamam Carroll, né? Então, tipo, tá muito na cara que eles são parentes. O terceiro personagem inventado pros filmes de Harry Potter é provavelmente o personagem mais legal que a gente tem pra falar aqui nesse vídeo. Ele é o Nigel Wolpert. O Nigel aparece pela primeira vez no filme de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Vocês lembram daquela cena que aparece um gurizinho com uma caixinha na mão e ele entrega pro Rony, e aí ele fala que quer um autógrafo e o Rony fala que vai pegar o autógrafo do Harry depois e tudo mais? Então, aquele é o Nigel e ele foi interpretado pelo ator William Mellig. E por que eu digo que provavelmente ele é o personagem mais legal pra gente falar aqui nesse vídeo? Porque muito provavelmente o Nigel é uma mistura de 2 personagens conhecidos que realmente existem dessa vez nos livros de Harry Potter. E eu tô falando dos irmãos Creevey, o Colin e o Dennis. Lembram do Colin Creevey, da máquina fotográfica? Então, ele tinha um irmãozinho, o Dennis, e os dois eram totalmente fissurados pelo Harry. O Nigel aparece nessa cena entregando a caixa pro Rony, ele aparece na cena da segunda tarefa do torneio Tribruxo, ele faz parte da armada de Dumbledore lá em Ordem da Fênix, e ele tava só no 2º ano, cara. Inclusive, esse fato dele estar no 2º ano e participar da armada de Dumbledore é outro ponto que nos leva a crer que ele realmente foi baseado no Dennis e no Colin, porque o Dennis, ele também fazia parte da armada de Dumbledore estando apenas no 2º ano, ele também quebrou as regras pra ir na primeira reunião da AD lá no Cabeça de Javali em Hogsmeade, e os alunos só podem ir pra Hogsmeade a partir do 3º, e o Dennis foi no 2º, assim como o Nigel também tava no 2º e foi. Ele também participa da seleção de novos jogadores pro time de quadribol da Grifinória em Enigma do Príncipe, tu consegue ver ele ali no cantinho, e lá no final em Relíquias da Morte, quando Harry volta pra Hogwarts e aparece lá na sala precisa, tem um guri que fala no microfone, né? O raio acertou, repito, o raio acertou. Então, aquele é o Nigel, mas apesar de não parecer, porque ele tá muito velho, sim, é o William Mellig, o mesmo ator. Aí chegou uma parte muito da hora pra gente comentar aqui nesse vídeo, só não é tão da hora, né, pro Nigel, porque vocês vão entender. Assim como Colin Creevey, o menino da máquina fotográfica, morre em Relíquias da Morte na Batalha de Hogwarts. E se isso foi um spoiler pra ti, desculpa, mas o livro já saiu há 10 anos, acho que, né, já dava pra ter lido. Era pro Nigel também morrer no mesmo filme, Relíquias Parte 2. Essa cena tá escrita no roteiro original de Relíquias da Morte Parte 2, que também tem na internet, escrito por Steve Kloves, né, o roteiro original. Só que ela não foi gravada, ou seja, a cena não tem no filme, não tem imagem dela. Ela não foi gravada, vocês vão entender por quê. O William Mellig, o ator que fez o Nigel, declarou em 2012 que a cena não foi gravada porque, tipo, na hora que eles foram fazer, eles viram que não ia fazer muito sentido, porque no roteiro tava escrito que era, tipo, o corpo muito pequeno de Nigel estava nas mãos de Olivia Wood e Neville. Só que o Nigel já tava gigante, porque o William cresceu muito nos últimos tempos. E aí não ia fazer muito sentido com o roteiro, então eles decidiram nem gravar essa cena. Inclusive, mais uma prova de que talvez o Nigel é uma mistura do Colin e do Dennis. A morte do Colin em Relíquias da Morte é muito parecida com a do Nigel. Ele também tá sendo carregado pelo Olivia Wood, também é um corpo muito pequeno e tudo mais, então tudo leva a crer que é isso mesmo. Inclusive, uma curiosidade rapidinha, nos storyboards oficiais do filme de Ordem da Fênix, pra quem não sabe, storyboards são tipo os desenhos que os desenhistas dos filmes fazem antes da gravação, ou seja, na parte de pré-produção. Eles sentam junto com o diretor de fotografia e fazem esses desenhos que é meio que tipo pra testar como que a imagem vai ficar em tela, sabe? Então, geralmente os storyboards são bem fiéis se tu for comparar os desenhos e a cena finalizada. Mas nos storyboards de Ordem da Fênix, o Nigel sempre tá descrito como Philip. E a gente não sabe se, tipo, foi um erro do artista ou se inicialmente era pra existir algum outro personagem chamado Philip e aí na hora da gravação simplesmente colocaram o Nigel e ponto final. Outra curiosidade, dessa vez uma muito engraçada, na exibição de teste de Enigma do Príncipe. Exibição de teste é tipo uma exibição especial, muito seleta, que as companhias fazem com o
filme ainda não finalizado pra alguns espectadores, meio que tipo testar a reação deles pra ver se a galera gosta, pra ver se precisa mudar alguma coisa e tudo mais. Nessa exibição de testes de Enigma do Príncipe, na cena do Harry e do Draco duelando no banheiro, era pra ter um corte, tipo, o Harry e o Draco duelando loucamente, e aí cortava e o Nigel tava, tipo, sentado num cubículo congelado de medo, porque ele só tava lá, tipo, fazendo as necessidades dele e tinha pessoas duelando do lado de fora. Eu imagino que hoje eu esteja falando isso aqui rindo, ia ser muito engraçado se tivesse acontecido e tudo mais, mas se eles realmente tivessem colocado isso na versão final do filme, eu acho que ia ter ficado meio puto, né? Porque ia dar, tipo, um tom totalmente cômico pra uma cena que é muito tensa e séria. Então, ainda bem que cortaram da versão final, mas sim, fiquem sabendo como curiosidade que existia essa parte. Pra resumir o quarto personagem aqui desse vídeo, ou os quartos personagens, eu não sei se o plural é assim, mas enfim, eu vou falar apenas uma frase e vocês já vão entender. Manda ver, Ernesto! Sim, as cabeças gívaras foram inventadas para os filmes de Prisioneiro de Azkaban. Já vou explicar o nome, já vou explicar algumas pessoas que talvez estejam falando, não, elas existem no livro sim, calma, assiste o vídeo, cara. Pois é, galera, essas cabeças gívaras que aparecem aí no filme de Prisioneiro de Azkaban, lá no Noitebus Andante, lá no Três Vassouras, elas foram uma ideia do Alfonso Cuarón, o diretor do terceiro filme da saga. Acontece que tem uma entrevista do Cuarón com a J.K. Rowling, que a J.K. simplesmente fala que amou essa ideia e que ela queria muito que a ideia tivesse vindo dela e não do Cuarón, sabe? Agora vamos pra uma curiosidade um tanto quanto macabra, né? Por que o nome é cabeça gívara? Em inglês é shrunken head, que seria tipo cabeça enrugada, cabeça encolhida, mas tem um motivo pra em português ali a Wyler ter traduzido pra cabeça gívara. Existe um ritual chamado Tsan Tsan, que é praticada pelas tribos indígenas gívaras, que é justamente de tirar o crânio da cabeça das pessoas e tirar toda a gordura delas pra fazer elas ficarem tão pequenininhas a ponto de caber na palma da tua mão. E é por isso que a tradução vira cabeça gívara. É claro que na vida real essas cabeças são um tanto quanto bizarras, eu não vou colocar foto pra vocês aqui porque é muito cabuloso, mas fiquem à vontade pra procurar no Google se quiserem. Ainda bem que no filme de Prisioneiro de Azkaban elas são super animadas e fazem piadas e tudo mais, dando um tom bem cômico pra elas, porque senão seria muito cabuloso. E por que eu disse antes que essas tais cabeças aparecem nos livros? Em Câmara Secreta, quando Harry vai lá na Borgin Burkes, né, quando ele cai errado lá no pó de flu e tudo mais, ele olha do outro lado da rua e vê uma loja com uma vitrine cheia dessas cabeças gívaras. E no mundo da magia elas são muito relacionadas à arte das trevas, pelo menos nos livros, tá? Novamente, nos filmes elas têm caráter cômico e falam, nos livros elas são só um objeto tipo cabuloso que não fazem nada, é só pra tipo dar medo mesmo. Além dessa menção em Câmara Secreta, elas também aparecem lá no livro de Enigma do Príncipe. A Hermione fala em determinado momento que o Filch, zelador de Hogwarts, confiscou uma cabeça mumificada do Crabbe, acreditando ser um objeto das trevas. Novamente, em português ali a Waller traduziu pra cabeça mumificada em Enigma do Príncipe, só que em inglês, tanto em Câmara Secreta quanto em Enigma tá lá, Shrunken Head, ou seja, mesma coisa. E é por isso que eu tô falando delas aqui no vídeo, porque a própria J.K. Rowling falou que, tipo, ela não teve essa ideia, mas ela queria ter tido, ou seja, ela queria que as cabeças gívaras dela realmente falassem nos livros, assim como elas falavam no filme. Só a título de curiosidade, aquela cabeça principal, digamos assim, que aparece lá no Noitebus Andante, ela se chama Dree Head. Inclusive nos extras de Prisioneiro de Azkaban, que existe no DVD duplo, tem uma espécie de entrevista com essa Dree Head, e ela fala uma coisa muito legal, que uma das cabeças gívaras que aparecem lá na vitrine da Travessa do Tranco em Câmara Secreta é um de seus primos, o Head. Enfim, só mais uma curiosidade. O quinto personagem também é um que aparece apenas no filme de Prisioneiro de Azkaban. E meu Deus, agora eu tô percebendo como o terceiro filme da saga teve personagens inventados. E ele é um Sonserino que se chama Pike. Cara, lembra que na maioria das cenas de Prisioneiro de Azkaban que aparece o Draco, o Crabbe e o Goyle, também tem um quarto carinha aleatório ali que tá apenas existindo? Pois é, esse é o Pike e ele foi interpretado pelo ator Bronson Webb. E aparentemente ele meio que substitui o Goyle em algumas cenas. Principalmente na cena que a Hermione dá um soco no Draco e também na cena onde o Harry fica zoando lá com o Malfoy fora da Casa dos Gritos com a capa da invisibilidade e tudo mais. Acontece que no roteiro original de Prisioneiro de Azkaban, que eu já falei aqui nesse vídeo, que existe na internet, era pro Pike sempre aparecer junto com o Crabbe, o Goyle e o Malfoy, ou seja, era pra eles serem tipo um quarteto. Mas tem algumas cenas que o Goyle não aparece, que aparece só o Crabbe, o Pike e o Malfoy, e algumas teorias da internet dizem que é porque o ator que
faz o Goyle, o Josh Hardman, ele machucou o braço durante as gravações e algumas cenas ele não pôde participar, e é por isso que o Pike tá lá. Ah, novamente, a gente sabe que o nome dele é Pike por causa do roteiro que existe, tá bom? E por último, a última personagem que não existe em Harry Potter, que foi inventada pros filmes, é, cara, provavelmente uma das maiores dúvidas que existem nesse fandom de Harry Potter do mundo. Quem diabos é a Amanda, que a Madame Hooch dá bom dia lá na aula de voo em Pedra Filosofal, pelo amor de Deus? Boa tarde, Amanda. Boa tarde. A resposta é a seguinte, ela é muito prática. Amanda não é ninguém, foi só um bom dia mesmo. Um bom dia que não existe no livro e um bom dia pra uma personagem que não existe. Então essa dúvida vai permanecer nas nossas cabeças, eu acho que pra sempre. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Cara, eu gostei muito de pesquisar o roteiro desse vídeo aqui. Eu acho que eu trouxe curiosidades bem legais pra vocês. Se vale o teu like, por favor, deixa aqui embaixo, porque deu um trabalhão pesquisar isso tudo. Se tu gostou desse vídeo aqui e ainda não conhecia o canal, se inscreve, aperta no botão vermelho aqui embaixo. Vamos fazer o canal dar uma bombada de novo depois de um tempo sombrio aí, que quase não teve vídeo e tudo mais. Agora a gente voltou, preparei um cronograma bem legal aqui pra vocês, espero poder cumprir e vamos aguardar o tempo dizer. No mais, o vídeo vai ficando por aqui, então a gente se vê no próximo, valeu e é nóis!